E aí, família tradicional brasileira? Sou Matheus Vasconcelos e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Roda a vinheta. Pois bem, galera, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho para vocês sobre o que a Bíblia fala a respeito do ministério pastoral. Eu queria tentar olhar nas Escrituras o que a Bíblia fala a respeito dessa importante função para o plano de Deus. Queria começar lendo com vocês em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos Paulo saudando a todos os santos em Filipe, aqueles que fazem parte da igreja, e dentre esses grupo de todos os santos, há dois grupos especiais que Paulo então resolve saudar de maneira específica, os bispos e os diáconos. Eu quero olhar então com vocês especificamente os bispos aqui, fazendo isso a partir de um outro texto das Escrituras para a gente tentar esclarecer o que é que significa ser um bispo, um pastor e um presbítero. O texto seguinte então seria Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta razão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Versículo 7, ele diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Perceba então que o termo bispo aqui no versículo 7 é utilizado de forma intercambiável, de forma correlacionada ao termo presbítero. Algo semelhante acontece na passagem de Atos, capítulo 20, quando o evangelista Lucas está narrando a partida então de Paulo em Mileto, que manda chamar os presbíteros de Éfeso, Atos capítulo 20, versículo 17. Mais à frente, no versículo 28, ele diz o seguinte, instruindo os discípulos, os presbíteros, a como deveriam proceder com a sua saída. Ele diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nós vemos então aqui em um mesmo capítulo três termos, três títulos sendo oferecidos, sendo empregados em um mesmo ofício. O título de presbítero, Atos capítulo 20, versículo 17, o título de bispo, Atos capítulo 20, versículo 28, e o título de pastor. Tá certo? Então, me parece que não há uma distinção, como geralmente se vê nas igrejas de tradição evangélica, a partir das escrituras, mas os termos em si fazem referência a uma mesma função. Mas afinal, o que é que eles fazem? Se você voltar comigo para 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo é quem nos dá uma orientação a respeito da função desses homens. O texto diz o seguinte: fiel é essa palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. O apóstolo Paulo, então, elenca que a vocação ao ministério, ela se dá através de um desejo, uma intenção, uma vontade do indivíduo. Essa vontade, então, é confirmada pela igreja à medida que ela vê certas características no caráter desse irmão enquanto ele vive, enquanto ele serve a comunidade, enquanto ele trilha a sua jornada. É interessante perceber que o caráter aqui é destacado muito mais do que as suas habilidades de relacionamento, as suas habilidades de comunicação e de fala. Entretanto, uma única característica, uma única qualidade é imposta a esses homens. É necessário que eles sejam aptos para ensinar. Sobre eles, então, está o desafio ou a responsabilidade de instruir o povo de Deus a respeito dos desígnios de Deus. Se nós voltarmos ainda para Tito, no capítulo 1, versículo 9, nós vamos ver que Paulo corrobora essa sua orientação quando ele diz: é necessário que ele seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem.
Portanto, nós temos aqui 3 dimensões a respeito da relação do bispo, do presbítero, do pastor com a palavra. Primeiro, é necessário que ele seja pessoalmente apegado à palavra fiel, que ele a ame, que ele a estude e que ele a viva. Mas não somente isso, é necessário também que ele tenha poder. A ideia de poder aqui é uma ideia de capacidade, que ele tenha a habilidade tanto para exortar pelo reto ensino, ou seja, para admoestar, para apontar o caminho para aqueles que estão dentro, e também para convencer, e combater e contradizer aqueles que estão fora, os lobos devoradores. Uma das ilustrações que João Calvino fala a respeito do ministério pastoral é que todo homem nessa posição deveria ter 2 vozes. Uma voz de pastor para acalentar as suas ovelhas, consolar, confortar, instruir, exortar e admoestar, e uma voz para espantar, afugentar os lobos devoradores. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 15, ele fala agora não somente do ensino, mas ele fala também da liderança que esses homens exercem sobre a igreja de Deus. Eles dizem: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Portanto, nós vemos 2 funções bíblicas a respeito do pastor. Ele precisa governar, liderar, instruir, mostrar o caminho, e ele também precisa ser alguém que se afadiga no ensino e na palavra, para apresentar então a palavra àqueles que estão lhe ouvindo semanalmente em suas comunidades locais. Por fim, então, eu gostaria de apresentar 3 implicações a respeito dessa reflexão que a gente se propôs a fazer nesse instante. A primeira delas é que todo cristão precisa estar sendo pastoreado. Nós vemos que é o plano de Deus, a forma que Deus estabeleceu para que a sua igreja, o seu povo fosse conduzido é através de homens com caráter aprovado dentro da comunidade, que são aptos para ensinar. Você precisa estar debaixo da liderança de algum desses homens. Segundo lugar, a forma como você participa do que Deus está fazendo no mundo é se submetendo, reconhecendo e reafirmando o ministério dessas pessoas. Nenhum pastor deveria impor a submissão às suas ovelhas. Antes, as ovelhas, por reconhecerem que isso é uma ação de Deus, como nós vemos em Atos capítulo 20, versículo 28, é o Espírito quem os constitui, então nós deveríamos reafirmar e então encorajar o trabalho desses homens que Deus colocou para cuidar das nossas vidas. Em terceiro lugar, então, você pode também encorajar o seu pastor intercedendo e orando pela vida dele. Nós sabemos que essa responsabilidade é muito grande. A responsabilidade do ensino, a responsabilidade de ser um padrão para os fiéis. E, de fato, é necessário que você, meu irmão, você, minha irmã, ore pelos seus líderes. Reconheça e os honre para a glória do próprio nome de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, espero que você compartilhe com os irmãos da sua igreja ou coisa nesse sentido. Deixe seu comentário. Se você tem algum tema de interesse que deseja ver por aqui, por favor, fale também. Eu posso tentar trazer alguma coisa. E no mais, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, porque isso ajuda na divulgação. Um forte abraço e tchau, tchau. Valeu, galera.